eu acho que a gente tem que, né, quando a gente pensa o caso do Trump e essa postura dele, isso tudo é reflexo, né, dessas duas dinâmicas. Né? Uma que eu já comentei, que tem a ver com o fato de Gaza, que é a dinâmica da crise da ordem, mas nesse processo, como que essa nova, e que está associada a um elemento de crise da democracia liberal. Né? Ou seja, no sentido mais amplo, a ideia de crise da ordem é pegando, né, alguns sintomas mórbidos dessa crise da ordem. Um desses sintomas mórbidos, seguramente, é essa ascensão de uma extrema-direita que tem como uma característica fundamental ser expressão da crise de esgotamento da democracia liberal. Né? Dessa lógica liberal que ela perde sua representatividade. Então, o interessante, né, no sentido analítico, de ver essas ações do governo, é perceber como é que essas ações elas são naturalizadas, ou, melhor dizendo, como é que elas são aceitas pela sociedade, por parte da sociedade estadunidense. Né? Como expressão exatamente de um desgaste de outras formas de representação, de outras formas de governo. E o triste, né, o tão triste quanto, né, é pensar que isso não vai ser um caso isolado. Né? Isso não vai ser um caso isolado, porque isso também, igual a gente está, não só tem esse elemento, mas também expressão de um outro aspecto da ordem, né? Que não só do desgaste, mas um aspecto que era constitutivo dessa ordem internacional, né? Que, como a gente estava falando, se expressa também. Você comentou muito bem no final da sua intervenção, na hora a gente falava sobre o caso de Gaza e agora o do sequestro do navio, é que a ação israelense com relação aos palestinos, a ação estadunidense com relação aos imigrantes é expressão do aspecto racista dessa ordem, de um elemento racista da ordem internacional. Ou seja, o triste é pensar que pode ser que o caso do navio tenha repercussões, porque nós estamos falando de atores de outras pessoas que não os palestinos, sendo objeto da violência israelense. Do mesmo jeito, essa ação com relação aos imigrantes nos Estados Unidos é a expressão dessa ideia de uma hierarquia de povos, uma hierarquia racial. Quem pode e quem não pode. Você estabelece limites de quem pode e quem não pode entrar e limites de quem pode e quem não pode ficar. Não é? Ou seja, você explicita algo que já existia. Ou seja, não é novidade também o Trump fazer isso. Né? Essas ações anti-imigrantes em governos democratas também aconteciam nos Estados Unidos. A questão é que agora fica mais salta aos olhos. Né? Isso foi parte de uma agenda, de uma campanha. Houve pessoas que votaram para isso. Né? Então, dentro de um contexto de tentativas de restaurar determinados processos associados à empregabilidade de certos setores da sociedade estadunidense, né? Se vendo em situações... ou seja, é um processo de exclusão do capitalismo contemporâneo. Você tem pessoas que não vão voltar para... que não é que vão morrer de fome, pensando nos Estados Unidos. No Brasil também a gente vê isso, claramente. Mas, pensando no caso estadunidense que a gente está falando, você tem setores da sociedade que são excluídos da economia formal e não vão voltar da economia formal. Vão viver de 2, 3 empregos informais. Não é? Alguns vão chamar de uberização da economia, que seja o nome que a gente vai dar, mas elas vão ter uma série de empregos informais e vão viver, vão reproduzir sua vida de forma informal. E vão colocar a culpa disso em alguém. E aí você pode ter exatamente o imigrante como aquele que está mais próximo, que pode ser acusado. Né? E aí você tem nesse desgaste dessa economia, porque se você pega desde o governo Biden para frente, desde o governo Clinton para frente, os democratas claramente se estabelecem como o partido de Wall Street,